Mais uma vez, Senhor, nós nos aproximamos do Senhor para falar contigo. E o profeta do Senhor diz que é falar com Deus e Deus falar com o Senhor. Então nós estamos falando com o Senhor e crendo que o Senhor falará conosco. E mais uma oportunidade teremos de conversar com nosso Senhor. Quando Ele fala aos nossos ouvidos e a sua palavra desce ao nosso coração e a nossa alma diz amém, diz assim seja, diz obrigado, Senhor, diz louvado seja Deus. Você está com isso dizendo para Ele que amou sua palavra, gostou da palavra. Aleluias. Então Ele coloca da vida que está na palavra, na vida da sua alma, da nossa alma, e assim vamos nós abençoados e felizes para casa, rejuvenescidos, dispostos a continuar nessa luta. Oramos humildemente, Senhor, quando nos aproximamos da palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos nos pôr de pé para nós lermos. Graças a Deus. Como sempre, 1 Coríntios 11, a partir do verso 23. Depois, João 13, a partir do verso 12. E depois, mais uma porçãozinha na leitura de hoje de manhã. Ou uma pequena repetição em Deuteronômio 19. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Depois que lhes lavou os pés e tomou seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo,
para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Graças a Deus. Agora vamos a Deuteronômio, capítulo 19. Nós vamos ler apenas o verso 10. Para que o sangue inocente se não derrame no meio da terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, e haja sangue sobre ti. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Agora te pedimos, dá-nos a inspiração, para que assim nossa alma seja alimentada, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Agora, no livro de Números, capítulo 35, vamos dar uma olhadinha em alguns versículos, mesmo assentados, para nós vermos como o Senhor está batendo forte sobre aquele assunto de sangue derramado. Números, capítulo 35, deixa eu ver se é mesmo, capítulo 35, eu vou ler do verso 30 até o 34. Números, capítulo 35, do verso 30 ao 34. São os últimos versos. Todo aquele que ferir a alguma pessoa, conforme ao dito das testemunhas, matarão o homicida. Mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. E não tomareis expiação pela vida do homicida, que culpado está de morte. Antes, certamente morrerá. Também não tomareis expiação por aquele que se acolher à cidade do seu refúgio, para tornar a habitar na terra até a morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que se derramar nela, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitareis, no meio da qual eu habitarei, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. O sangue derramado injustamente profana a terra. Por isso, o sangue do Senhor Jesus. Muitos podem pensar, mas e o sangue de Cristo? Não foi um sangue inocente derramado sobre a terra? Não, o profeta disse que o Senhor Jesus deixou de ser o inocente para ser o maior pecador que já pisou nesse planeta, quando ele decidiu assumir os pecados de todos os humanos.
E o sangue que corria nas veias do Senhor Jesus era sangue de Deus. Deus resolveu criar um tabernáculo para habitar, que não era desta criação, que não era produzido pela vontade de um homem mais uma mulher de produzir família. Não era filho de José, em resumo, e o sangue vem do macho. Então Deus criou ambos no ventre de Maria, o material que formaria o corpo e o material onde a vida estaria ali. É verdade. O Senhor disse que o sangue não é a vida, mas a vida está no sangue. É verdade. Então, dê só uma olhada hoje. Pare um minuto para ligar uma porcaria de uma televisão num noticiário de alcance nacional ou estadual e você ficará arrepiado de ver as barbaridades que estão cometendo e como o nosso planeta está encharcado de sangue. Não é só no Brasil. É verdade. Meu Deus. Ajude-nos a concluir este tão tremendo assunto. Deus sacrificou o cordeiro, último parágrafo que lemos de manhã, de companheirismo através da redenção. Nesta mensagem o irmão Brando diz que ele pode se identificar com uma pessoa e falar somos amigos, somos companheiros, mas diz, deixe-me com aquela pessoa, me assentar de um lado da mesa e ele do outro, e nós começarmos a conversar um com o outro, e eu lhe direi do que ele é feito. Se aquela pessoa realmente era companheiro do irmão Brana, ou estava falando só da boca para fora. Um nominal, um hipócrita, um fingido. Não se preocupem. Pregadores que acharem que Deus vai varrer com uma vassoura as igrejas da mensagem e os hipócritas sairão para fora, isso não vai acontecer agora. Deus não vai varrer. Muitos hipócritas sairão por si, com os próprios pés. Isso não me serve mais. Eu estou atrás de algo que me satisfaça. E eles vão. Se ainda ficar algum até a véspera do arrebatamento, ele vai ficar aqui. É verdade. Deus sacrificou o cordeiro, cobriu Adão e Eva com a pele e derramou sangue. Um caminho de volta para o companheirismo com Deus. Eita, então Adão só podia retornar para Deus através do sangue derramado. Caim saiu com a primeira ideia de Adão e fez uma religião para si, de folhas de figo, como Adão fez para si e para Eva. Mas eles descobriram que essa não era a maneira apropriada de Deus. Portanto, eles não podiam suportar a sua presença. Com avental e tudo, eles correram. E hoje continuamos usando a autossuficiência. Usamos todas as diferentes ideias e vãs filosofias de homens e são absolutamente sem valor. Jesus disse, homens me adoram, ensinando como doutrina suas tradições de homens, adoram em vão. Poderia você adorar o Senhor e continuar não adorando da forma correta? Isso não lhe seria computado como reconciliação. Agora tabernáculo, o irmão Brando estava falando aquele dia com o tabernáculo branco. Agora tabernáculo, quero que você pense sobre isso. Simplesmente não deixe isso passar e diga, irmão Billy,
chegou e disse isso e aquilo. Leve isso no seu coração, reflita sobre isso, porque temos nossas altas e baixas, porque as coisas acontecem da forma que estão acontecendo, é porque primeiro nós temos que voltar à fundação. Que foi a fundação que Deus colocou lá no Éden. Aceitaria a adoração do humano sob o sangue de um cordeiro imolado. Adão e Eva tiveram que receber aquilo depois que eles puseram a ideia humana, fizeram aventalzinho de folha de figueira. Quando ele foi chegando no Éden, eles levantaram e correram. É verdade. Não serviu. E Deus fez vestimenta de peles e vestiu Adão e sua mulher. Pele do quê? O que aconteceu com os animais que aquela pele foi usada para cobrir Adão e Eva? Deus só arrancou a pele, botou sobre Adão e Eva e soltou o animal vivo para ir embora, derramando sangue por aí acima e abaixo. Por causa do sangue derramado daquelas vidas inocentes, Deus recuperou o caminho para Adão e Eva voltar a ter a oportunidade com ele. É verdade. E o Caim, quando teve a sua ideia, folhas, flores, frutos, que beleza, de altar. Mas Abel já tinha sido ensinado por seus pais. Disse, folhas não funcionam, frutos também não. É verdade. Animais inocentes tiveram que derramar sangue para Deus não acabar conosco. Aleluia. E ele, pela fé, guardou aquilo no coração e levou um cordeiro, colocou no altar sobre a lenha, sangrou e esperou no seu Senhor. Verdade. Que coisa. Jó, o livro mais velho da Bíblia, retornando à nossa leitura escriturística, o livro de Jó foi escrito antes que Gênesis fosse escrito. O livro de Jó é o livro mais velho da Bíblia. Agora, naturalmente, Moisés escreveu Gênesis, várias centenas de anos depois. Mas Jó, agora, a única maneira que ele tinha de chegar a Deus para o companheirismo era através do sangue derramado do cordeiro e de um holocausto. Deus. A mesma coisa que Abel fez, Aleluia. que Sete fez, e a descendência de Enos e a descendência dos filhos de Deus. Mas futuramente os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Ninguém vai tentar ensinar a Deus como é que ele vai fazer para acabar com a bagunça de filhos de Deus metido em denominação e preso com grades denominacionais, porque a filha dos homens era linda. Deixa pra lá. Vamos nem entrar nesse assunto aí, porque senão nós vamos longe. Saia de sua adoração formal e entre em companheirismo com ele uma vez. Pare com isso de ir à igreja no domingo e dizer uma oraçãozinha toda noite antes de você ir para a cama. E realmente saia e entre em companheirismo. Novamente, lendo a palavra, falando com ele. É disso que precisamos. É disso que o mundo precisa hoje, amigo cristão. Isso é o que você precisa. Isso é o que preciso. Isso é o que o mundo inteiro precisa. É voltar para o companheirismo. Ter companheirismo com ele. Conhecê-lo.
Agora pensem só. O sangue de uma pessoa inocente, o sangue de uma pessoa derramado indevidamente sobre a terra de Israel, profanaria toda a terra de Israel. Quando Deus deixou de tratar com Israel e passou a tratar com os gentios, e os gentios estão fazendo milhões de vezes pior do que Israel fez. De que maneira está essa terra em matéria de profanação diante de nosso Senhor? Portanto, a única esperança nossa é sob o sangue do Senhor Jesus Cristo. Continuarmos debaixo deste sangue. Como o profeta sempre dizia, é aí onde o pecador mergulha e perde as suas manchas de culpa. É verdade. É onde o homem pode ser justificado de todas as suas culpas e ser aceito novamente por Deus. É verdade. E um dia, Deus vai ou não vai banir toda a profanação, queimar todo o sangue derramado injustamente sobre esse planeta, limpá-lo e purificá-lo, para colocar aqueles que foram branqueados, purificados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Glória. Ei, coisa boa, quando eu vi isso eu fiquei religioso, eu me senti tão bem, mas tão bem. Vai sim, Ele está vendo cada ato, cada pensamento, cada palavra de cada ser humano, está vendo cada crime que está acontecendo nesta noite. É verdade. Coisas que você fica escandalizado quando você vê a filmagem de uma câmera de segurança, um rapaz chegando da sua escola 11 horas da noite, o marginal foi passando, mete uma arma nele e diz: me dá o celular. Pois não, senhor. Tirou o celular, entregou na mão dele, ele pegou o celular, guardou aqui, virou para o rapaz e detonou a arma nele, matou. Isso passa despercebido diante de um governo que não tem moral para nada. Isso passa despercebido diante de um governo que não tem coragem de promulgar leis. Isso passa despercebido diante de uma sociedade podre como o Rio de Janeiro, que só pensa em carnaval e praia de nudismo. Mas eu mostrarei para vocês que diante dos olhos do nosso Deus não passa despercebido. É verdade. Ele vai botar fogo nisso, não é só no Brasil não, na terra inteira. É verdade. Vai recolher aqueles que se humilharam, que aceitaram ele dominá-los. Ele dizer como era para fazer, e eles dizer: faça-se a tua vontade. Aleluia. Você pode estar com 200.000 mensagens do irmão Brana debaixo do seu braço. Enquanto Deus estiver dizendo como fazer, e você tiver o seu jeito próprio de fazer, desprezando o que Deus falou através do profeta, nada feito para você ou para mim, se isso acontecer comigo. É verdade. Porque todo aquele a quem Deus escolheu e se dirigiu a eles, a resposta é: cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Amém. É verdade. Maria ainda perguntou: como pode ser isso, Senhor? Eu não conheço o homem, ainda sou uma virgem. O Espírito Santo virá sobre ti, a sombra do Altíssimo te envolverá. O ser que vai nascer de você será santo e será chamado Filho de Deus. Aleluia. Oh, não parou um minuto para perguntar por consequências. O que aquilo redundaria se ela aparecesse grávida sem casar? Aleluia. Podia até ser apedrejada pelos legalistas da mensagem daquele dia. É verdade. Aleluia. Não pensou em consequências. Cumpra-se em mim alegremente, segundo a tua palavra. Graças a Deus. Jesus, quando chegou na fronteira de deixar de ser o homem mais santo que pisou na terra, para se tornar o maior pecador que já deixou rastro aqui, assumindo o pecado de todos os pecadores mais impuros,
mais profanos, e seja quem fosse. Quando ele chegou na hora da decisão, ele disse: se for possível, Pai, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha, mas a tua vontade. Verdade. Deus já tinha determinado antes da fundação do mundo que ele cravaria na cruz todas as notas promissórias, todas as dívidas dos seus eleitos que tinham nome no livro da vida. Então não foi possível o cálice passar do Senhor Jesus. Dali saiu para a prisão, para o juízo dos homens e depois para o Calvário. O profeta diz que o eleito estava com ele. Quando ele estava multiplicando pão, ele estava ajudando a comer os pães. Quando ele estava curando enfermo, ele estava dizendo glória a Deus. Quando ele ressuscitava morto, ele diz glória a Deus. Quando ele foi preso, o coração do eleito foi preso junto com ele. Quando ele foi julgado, o eleito foi julgado com ele. Quando ele caminhou para o Calvário, o eleito caminhou junto. Aleluia. Chorando, lágrimas a olhar na terra. Quando ele foi suspendido no madeiro, os últimos rastros que deixou foi em cima daquele monte. Quem sabe alguém desejou inventar uma religiãozinha, fazer uma procissãozinha, uma idolatriazinha, uma romariazinha, indo até o Calvário, marcando o lugar ali onde Jesus deixou os seus últimos rastros. Quando saiu da cruz, já foi tirado pelas mãos dos outros, sem vida. Quando levantou-se num corpo que não precisava fazer rastro nessa terra manchada de sangue, mas por onde ele passava, quando eles estavam trancados com medo dos judeus, e ele se apresentava no meio e dizia: paz seja convosco. É verdade. Você sabe por que Deus vai queimar a terra, acabar com toda a profanação que está sobre ela? De sangue inocente derramado, a terra está profanada. Ele disse que Israel não era para profanar a terra, porque ele, o santo, habitaria no meio dos filhos de Israel, no meio de Israel, na terra deles. Agora, quando a nova Jerusalém desceu do céu, como uma esposa adereçada, ataviada para o seu marido, qual foi a voz que se ouviu do céu? Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Ei, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, terra, ela sabe, a terra já está gemendo, ela sabe que vai ser banhada com fogo. Já foi com água, já foi com sangue, agora será banhada com fogo para ser purificada, porque o Senhor nosso Deus habitará conosco no nosso planeta. É verdade. Aleluia. Pense no sangue e guarde o seu companheirismo com o Senhor debaixo do sangue de Jesus Cristo. E o grande segredo é: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Às vezes o Espírito chama nossa atenção e nós perguntamos: será que aqueles que estão na mensagem e não têm comunhão, não têm companheirismo uns com os outros, eles estão na mesma luz, no mesmo Espírito, e estão sendo purificados pelo mesmo sangue? Não é da nossa conta. Da nossa conta nesta noite é andarmos na sua luz, termos comunhão uns com os outros. Só não teremos comunhão com aqueles que não querem ter comunhão conosco, para que assim o sangue do Cordeiro proporcione e nos mantenha limpos
para que o companheirismo entre nós e Deus continue. Obrigado, Senhor, mais esta vez. E agora para o culto de Santa Ceia, para a memória do corpo e do sangue e a lembrança daquela grande lição de humildade, que o Senhor seja conosco.